vez, primeiramente no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Vamos ler aqui. Hoje à noite vamos ler apenas o versículo 19 e 20 nesse texto. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Do Evangelho de Marcos também, capítulo 16, embora a gente conheça de cor os versículos, vamos ler. Marcos, capítulo 16. Tem lugar, irmãos, aqui na frente. Como diz a alegre mensagem do Evangelho, ainda há lugar. Ainda há lugar. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, disse-lhes, isso é, Jesus disse aos discípulos, aos 11, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2. E vamos ler mais uma vez, nós temos lido já ontem à noite, vários versículos em Atos, capítulo 1 e 2, mas o que nós centramos mais no nosso assunto foi a partir do verso 37. Então, Atos, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então nós vamos ver até aqui, confiando mais uma vez que o Senhor vai nos ajudar a dar entendimento e desejo de guardar e obedecer a sua palavra, conforme foi pedido também em oração. Nós começamos as nossas considerações, tanto lá em Mateus capítulo 28, como aqui em Atos capítulo 2, ontem à noite. Eu não vou relembrar todos os pontos, não vou fazer uma recapitulação de tudo que vimos ontem à noite, mas talvez alguns pontos para darmos uma sequência do que estaremos vendo agora, para darmos continuidade no nosso estudo. Mas nós destacamos naquela ordem que o Senhor Jesus Cristo deu, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, ordenado.
Nós vimos ontem à noite, destacamos a sequência daquela ordem do Senhor. Primeiramente, o Senhor diz: fazei discípulos. E uma vez que alguém se torne um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, alguém que reconhecendo a sua condição afastada que era de Deus, o pecador afastado de Deus, reconhecendo essa condição e vendo no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo em Jesus Cristo o único, suficiente Salvador e Senhor, e tal pessoa, ele recebe Jesus Cristo como o seu Salvador, recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então é assim que ele torna-se um discípulo. Um discípulo é um seguidor de Cristo. Um discípulo é alguém comprometido com o Senhor Jesus Cristo. E uma vez sendo discípulo, ele deve ser batizado e depois ele deve ser ensinado a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado na sua palavra. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2 especificamente, esse texto que temos lido hoje novamente, ontem e hoje, nós vemos que aquela ordem do Senhor, ela é seguida de perto, ela é seguida, podemos dizer, ao pé da letra. Primeiramente, aqueles ouvintes, eu não vou repetir todo o pano de fundo do capítulo 1 e 2 de Atos, mas aquelas pessoas que ouviram naquela manhã ali em Jerusalém a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro, que estava ali, aqueles que ouviram aquela pregação, eles tiveram os seus corações compungidos e eles então perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Tendo os seus corações compungidos, eles perguntam: o que faremos? E nós vimos como Pedro então diz para eles: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o Espírito Santo. E Pedro dá mais algumas informações, e por fim diz que aqueles que foram batizados, ou aqueles que de bom grado receberam a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo, ou se agregando naquele dia quase 3.000 almas, e em seguida diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partilha do pão e as orações. E nós vimos a ordem, exatamente aquela: primeiro fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? Através de anunciar a palavra, o Evangelho. E Pedro pregou o Evangelho, apresentou Cristo, confrontou aquelas pessoas com a palavra, com a verdade da palavra de Deus, e eles foram convencidos pela palavra, convictos de como eles tinham realmente andado afastado da vontade de Deus, do propósito de Deus, e convencidos pela palavra, eles tiveram seus corações compungidos, se entristeceram pela vida que eles tinham vivido até então, pelas decisões que eles tinham tomado até então nas suas vidas, e eles então arrependeram, foram batizados, foram recebidos, agregaram-se àquela já comunidade que existia, aquele grupo de discípulos que existia. Então eles passaram a fazer parte da comunhão, e certamente eles começaram a ser ensinados doutrinariamente, ensinados agora na doutrina dos apóstolos, no ensino que o Senhor Jesus Cristo confiou aos apóstolos. Até nós falamos, é o ABCD do cristão. Uma vez que eles creram, ouviram a palavra e tiveram seus corações compungidos e perguntaram: o que faremos? Então arrependei-vos, A, sejam batizados, B, entram na comunhão, ou entraram na comunhão, C, e foram doutrinados, ensinados, D, A, B, C, D do cristão. E esse de certa forma, é o que nós estamos querendo considerar. Começamos ontem, hoje e amanhã de manhã, Deus permitindo,
o salvo, o seu ingresso e as suas responsabilidades na igreja de Deus, numa igreja de Deus. E a primeira coisa para alguém se interessar na igreja de Deus é ser salvo, é se converter. E não tem como ninguém se converter sem ouvir a palavra. Sem ouvir a palavra. Então, como alguém pode ser salvo se ele não ouvir a palavra? Então é isso que nós procuramos frisar ontem à noite, no fim do nosso estudo, que Pedro na sua pregação, e Paulo lá em Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar tem que crer. Para crer tem que ouvir. Para ouvir tem que ter alguém que pregue. Para pregar tem que ser enviado. Estou mencionando Romanos capítulo 10, onde eu detalhei mais isso. Mas para deixar em resumo o que é importante para dar continuidade ao nosso estudo, fazer parte do povo de Deus é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter aqui na face da terra. Fazer parte do povo de Deus de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, pertencer à igreja de Cristo é o maior privilégio que qualquer pessoa pode ter. Mas não é de qualquer jeito que isso acontece. Você pode ser membro de uma igreja local, de uma localidade. Você pode pertencer a uma religião. Você pode fazer parte de uma comunidade chamada cristãs e tudo mais. Mas se você não for um convertido genuinamente pela palavra, alguém que ouviu a palavra de Deus, alguém que foi confrontado com a palavra de Deus, quanto à sua realidade de vida, quanto ao seu pecado, quanto à sua condição de pecador, porque todos nascemos e viemos nesse mundo como pecadores. Se você não compreendeu pela palavra de Deus, que realmente o único Salvador, o único meio de salvação é Cristo, então você pode fazer parte de uma religião, de uma igreja local, mas você ainda não é um convertido a Cristo. Você ainda não faz parte da igreja de Cristo. E quando eu me refiro à igreja de Cristo, irmãos, eu não estou me referindo a esse grupo que se reúne nessa localidade. Eu creio que seja uma igreja do Senhor Jesus, uma igreja local. Mas eu estou me referindo à igreja de Cristo, aquela que o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, uma só. Em todo o mundo só existe uma igreja, e não é uma religião, é uma igreja, que é o corpo de Cristo. O versículo 47 diz o fim do versículo que é o Senhor quem acrescentava e acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Ninguém vai fazer parte da igreja genuína de Cristo, ninguém vai fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, se ele não for realmente reconhecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é uma ovelha dele. O Senhor Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca vou perecer. O Senhor sabe quem realmente um dia na sua vida se arrependeu dos seus pecados e confiou unicamente no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e ele pode dizer: eu conheço, essa é minha ovelha, essa confiou em mim, essa confia em mim, essa tem a mim, somente a mim, como seu único e suficiente Salvador. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca vai perecer. Então, ninguém pode realmente, de fato, de verdade, fazer parte da igreja de Cristo, ser uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, sem antes ter uma genuína conversão, uma genuína fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não se engane. Se você tem dúvida quanto à salvação, se você tem dúvida quanto ao meio de ser salvo,
se você tem dúvida quanto ao fato de um dia na sua vida você realmente ter crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se você tem dúvida, não se engane, não se engane, sabe? Não engane os outros, não professe uma coisa vazia que não é real na sua vida. Você não está enganando ninguém, a não ser a si mesmo. Eu não estou falando isso duvidando da fé de ninguém, mas falando isso com o amor e com a realidade de que o Senhor conhece os seus. Então Ele sabe se eu realmente um dia confiei nele como meu Salvador, se eu posso dizer como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido ou não. Ele sabe. Então não adianta nós queremos ter apenas uma fachada, apenas uma aparência. O mais importante na vida de um ser humano é ele ter uma vida real com Cristo, uma salvação verdadeira em Cristo Jesus. Eu espero, é a oração, certamente, não só minha, mas de muitos, e é o desejo dos nossos corações, que cada um aqui nessa noite já tenha tido um real encontro com o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e já tenha, de fato, depositado toda a sua fé, toda a sua confiança unicamente no Senhor Jesus Cristo, crendo nele como seu Salvador, e já descansa na salvação que Cristo efetuou na cruz. Pode dizer de fato, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Amém? Que seja assim, de fato, com cada pessoa aqui hoje à noite. Mas, então, uma vez que a pessoa é verdadeiramente salva, ela se converte, então é agora que iniciou a sua carreira cristã, é agora que ela começou a vida cristã. Até então não, até então ela estava, segundo a linguagem bíblica, ou segundo a realidade que a Bíblia nos fala, ela estava morta em seus delitos e pecados. Mas agora, tendo crido em Cristo, ela recebeu vida, ela nasceu de novo, ela começou aqui a sua carreira cristã. De certa forma, o versículo 37 é o ponto em que aquelas pessoas, aquelas almas, aquelas quase 3.000 pessoas vão ser geradas de novo. Elas chegaram no ponto de nascer agora de novo, de serem salvas, e elas perguntam: o que faremos? Por quê? Porque agora elas já estão convictas do pecado delas, estão convictas que elas viveram uma vida ao contrário de Deus até aquele momento, por mais religiosas que essas pessoas eram, mas agora elas chegaram na convicção da realidade da vida delas, e elas agora chegaram na convicção de que Jesus Cristo era de fato o Senhor, aquele que Deus enviou para ser o Salvador, para ser que Ele era o Messias, e que não há salvação em nenhum outro. Eles têm essa certeza agora, e eles se deparam com uma realidade, a seguinte realidade: esse Salvador, esse Senhor, que Deus enviou, que é o próprio Filho de Deus, até hoje nós viramos as costas para Ele. Ou como diz o profeta Isaías, ao qual nós viramos o rosto e dele não fizemos caso algum. Esse Jesus nós não fizemos caso algum dele. Eles podiam dizer, os judeus podiam dizer isso, nós não fizemos caso nenhum, pelo contrário, nós o desprezamos, nós o rejeitamos, nós nos opomos a ele, nós fomos contra ele. Talvez você não fez isso, talvez você não se opôs a Jesus, você não zombou de Jesus, mas talvez você não fez caso nenhum dele até hoje. E essas pessoas então chegaram nesse ponto, nessa convicção, e eles então perguntaram: o que faremos? E aí veio a resposta: arrependei-vos. Arrependimento é uma mudança de mente e de proceder. Ou seja, até hoje vocês rejeitaram o Senhor? Até hoje Jesus Cristo não teve nenhum lugar na sua vida? Arrepende-se. Muda isso. Coloque o Senhor Jesus Cristo como o Salvador e Senhor da sua vida. Confie nele. Tenha Ele agora como tudo em sua vida. Isso que é o arrependimento, é uma mudança de mente. Estava de costas virada para Deus, sem importar com
as coisas, agora arrependei-vos. A conversão, isso é conversão. Mas aí, e hoje nós vamos entrar agora no batismo. O batismo é o passo seguinte para aquele que agora, arrependido, confiando no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, crendo em Jesus Cristo, sendo salvo agora. Então, é agora que iniciou a sua carreira cristã. Uma vez salvo, ele imediatamente já faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Não de uma igreja local, não de um grupo de irmãos que se reúne numa cidade, numa localidade, num salão como esse, mas no momento que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome, por assim dizer, já está arrolado nos céus, ele já pertence a Cristo, ele já é salvo, ele já pertence à igreja de Cristo. Mas agora ele iniciou a sua carreira cristã. E a primeira coisa seguinte, porque a primeira era o arrependimento, era a salvação, mas uma vez salvo, a primeira coisa que é dito aqui, que Pedro diz para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E isso está em perfeita harmonia, em perfeita concordância com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a responsabilidade dos 11, lembra ontem à noite, vocês estavam aqui, primeiramente dos apóstolos, e a responsabilidade nossa de pregar o Evangelho, fazer discípulos e dizer a esses discípulos, a esses que agora confiam em Cristo, diz: olha, agora você tem que ser batizado, você tem que ser batizado. Então é isso, fazer discípulos batizando-os. Não é que se torna, repetindo o que eu disse ontem à noite, ninguém se torna um discípulo por ser batizado, mas uma vez que alguém é um discípulo, é salvo, ele deve ser batizado. É uma ordem do Senhor, o batismo. E é uma responsabilidade de quem crê, de quem creu, ser batizado. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é, e espero mostrar, pelo menos mencionar isso por uns minutinhos, não é que o batismo faz parte da salvação, mas o Senhor Jesus Cristo, da sua ordem, ele não separou o ato de alguém crer, uma coisa interior, com o ato do batismo, uma divulgação, uma profissão de fé exterior ou pública. Quem crê deve ser batizado. Agora, há dois extremos, irmãos. Há dois extremos sobre o que acontece, talvez no âmbito religioso, no âmbito das igrejas, de um modo geral, em relação ao batismo. Há aqueles que dão ao batismo uma conotação, um valor, atribui ao batismo alguma coisa que a Bíblia não atribui. E há o outro lado, que considera-se o batismo uma coisa quase como se fosse um apêndice, quase desnecessário, ou por enfatizar que a salvação não é pelo batismo, entramos no outro extremo de não pregarmos a importância do batismo para o crente. Então, esses dois extremos, e como sempre, como talvez se não for todas as vezes, se há alguma exceção a isso, é raríssima, mas via de regra, os extremos sempre são perigosos. Então, esse extremo que diz que o batismo lava pecado, que se alguém não for batizado não vai ser salvo, então esse é um extremo perigosíssimo, terrivelmente perigoso, porque isso tira da pessoa a confiança unicamente em Cristo e na obra de Cristo.
e divide, né? Ou atribui também à água do batismo o lavar pecados, às vezes por causa de um ou outro versículo mal interpretado em seu contexto. Talvez aquele de Paulo diz: Paulo, levanta, por que você não seja batizado lavando assim os seus pecados? Não é bem essa citação, mas essa é a ideia. E alguns, olha, para você lavar pecado tem que ser o batismo. Não, a Bíblia deixa muito claro que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. E eu quero levar-nos a um versículo, ou dois versículos, lá na primeira carta de Pedro, onde ele deixa muito claro que o batismo não é para lavar pecados, para remover pecados. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Falando dos dias de Noé, capítulo 3, versículo 20, ele diz: os quais, aquelas pessoas que morreram no dilúvio, 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, os quais, por outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro está dizendo, sem entrarmos nos pormenores, porque o que importa aqui é o versículo 21, Pedro está dizendo que ali, de alguma maneira, lá no dilúvio, aquelas águas, aqueles que se salvaram, Noé e sua família que se salvou pela água, ele diz também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Ele mostra que aquilo era uma figura, um exemplo, como do batismo, ele diz. E ele diz, batismo. E a primeira impressão que nós temos, e é isso que ele está dizendo, que o batismo, que aquilo era como uma figura do batismo, que agora vos salva. O batismo vos salva, ele está dizendo. Mas salva do quê? Então ele explica, vos salva, não do despojamento da imundícia da carne. O batismo, ele está dizendo, nos salva, não da purificação dos nossos corpos, da purificação da nossa carne, nos salva não do despojamento da imundícia da carne, nos salva do que então? Nos salva da indagação de uma boa consciência para com Deus. O que ele está dizendo, pelo menos eu estou entendendo isso, ele está dizendo, o batismo nos salva, não no sentido de que ele lava pecado, mas o batismo nos salva de uma consciência, da indagação de uma consciência para com Deus, nos salva daquela consciência pesada, daquela consciência que nos acusa, dizendo, como é que você, professando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, continua numa vida sem se manifestar publicamente, e assim uma consciência que fica indagando, uma consciência que fica nos pesando, nos acusando, e ele está dizendo, o batismo nos livra, nos salva disso. O batismo nos deixa numa consciência, pelo menos nesse aspecto, numa consciência certa com Deus, porque não existe uma separação de tempo entre a conversão e o batismo. Pelo menos não deveria existir. Hoje, às vezes, por cautela, nós precisamos de um tempo, porque é tão fácil falar que é crente hoje, mas deixando essa questão atual e olhando para as Escrituras, nós vamos sempre ver que aqueles que se convertiam, eles imediatamente era lhes dito, aliás, mesmo na pregação do Evangelho, já lhes era dito sobre a responsabilidade que eles tinham de assumir um compromisso público com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo, através do batismo. Então, alguns vão para esse extremo de pensar que o batismo é meio de salvação. O batismo não é meio de salvação. O batismo não faz parte da salvação. Ninguém é salvo por ser batizado. E não vou alongar nisso, mas
porque isso é bem aceito, bem pregado, bem explicado entre os irmãos aqui, eu tenho certeza. Mas o batismo não é meio de salvação. Mas aí vai o outro extremo. Bom, se ele não é para salvação, então às vezes pregamos e deixamos a entender as pessoas que eles creem em Jesus Cristo sendo salvo, tá bom. Não existe vida mais mesquinha do que um salvo que não esteja comprometido com o seu Senhor. É triste dizer isso, é duro dizer isso, é desagradável dizer isso. Mas alguém que é salvo, de verdade, de fato, convertido, mas não quer um comprometimento público com o seu Senhor, ele está assumindo uma vida de desobediência. E se ele desobedece nisso, podendo obedecer, estando em condições de ser batizado, é provável que ele vai desobedecer em tudo. Aliás, vamos pensar daqui a pouquinho, talvez essa seja a razão porque muitos que já são salvos não querem ser batizados, porque não querem um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo, ele é algo de grande importância na vida do salvo. Estou enfatizando isso. Se alguém for batizado sem ser salvo, sem ouvir a palavra, sem realmente confiar em Jesus Cristo como Salvador, o batismo não tem valor nenhum. Aquilo não serviu para nada. Não houve conversão. É um engano, é uma ilusão. Mas quando alguém é salvo e não é batizado, e não passa pelas águas do batismo, não quer dar esse passo, então ele está desobedecendo a própria ordem do Senhor. O batismo é uma ordem do Senhor, uma ordenança do Senhor. O Senhor diz: fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui é agora o comprometimento da vida cristã. Começou uma vida cristã quando você realmente foi salvo. Então a partir dali você tem que ter um compromisso verdadeiro com Cristo. E o primeiro passo é pelo batismo, porque o Senhor ordenou. O Senhor ordenou o batismo. Ordenou os seus discípulos a pregar, a fazer discípulo e a batizar. E o Senhor, de certa forma, disse para os ouvintes do Evangelho a responsabilidade deles: crer e ser batizado. É a primeira coisa. Não dá para desassociar essas duas coisas. Não é que salvação é pelo batismo também, mas uma vez salvo, a manifestação pública vai ser pelo batismo. Uma consciência tranquila pelo batismo. A pessoa tem que ser batizada. Uma ordem do Senhor, e é um exemplo que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos. O exemplo que nós vemos é sempre esse. O Evangelho era pregado, a palavra pregada, as pessoas se convertiam e eram ensinadas a serem batizadas, ou até pediam imediatamente para serem batizados. Atos capítulo 2, nós já temos lido. Eles perguntaram: o que faremos? Verso 37, e Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não vou entrar na questão, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aqui é como se eles tivessem: se identifiquem com Cristo. O batismo é uma identificação pública com Cristo. E o versículo 41, foram batizados naquele mesmo dia, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quando chegamos no capítulo 8 de Atos capítulo 8, verso 6, quando Filipe está em Samaria pregando o Evangelho, diz assim: o verso 12, Atos capítulo 8, versículo 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam.
tanto homens como mulheres. Então, lá em Samaria, Filipe estava pregando acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E qual era o proceder das pessoas? Se batizavam, tanto homens como mulheres. Depois nós temos o caso bem conhecido, talvez de todos aqui mesmo no capítulo 8, do etíope, o eunuco. E nós vemos que Filipe anuncia para ele, o Evangelho, anuncia, o Senhor providencia aquele encontro, e no versículo 35 diz: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, pregando o Evangelho, anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Eu pergunto, os irmãos podem fazer o seu pensamento: quem falou para o eunuco sobre o batismo? Ele nem sabia nada sobre Jesus. Ele lendo o profeta Isaías, capítulo 53, ele perguntou: de quem diz isso o profeta? É de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, naquela viagem, pregou e anunciou Jesus. Eu tenho a minha sugestão, os irmãos podem ter outra, e eu estou pronto depois a ouvir. Não fale agora, não, deixa para o fim. Mas eu estou pronto a ouvir se o irmão tiver uma dúvida, uma diferença de opinião. Eu entendo que Filipe, naquela viagem, ao falar de Jesus, falou também da ordem que o Senhor deu de batizar aquele ninguém. É o meu entendimento. Ou seja, Filipe está pregando o Evangelho, mas ele não está ocultando o fato de que aquele que está ouvindo o Evangelho vai ter uma responsabilidade, uma decisão na sua vida tomar. Hoje se prega um Evangelho onde a pessoa está no banco, fica no banco, continua no banco, vai para casa e não tem que ter confissão nenhuma, não tem que ter comprometimento nenhum. É um ouvinte: eu estou indo, estou ouvindo. Não, o Evangelho requer uma decisão da pessoa, uma decisão de aceitar Cristo, de se colocar junto com Cristo. Eu não gosto muito da expressão ao lado de Cristo, mas no sentido agora de se colocar sim ao lado, corajosamente ao lado de Cristo. E isso implica um breve batismo, se essa pessoa se converter. Eu creio que Filipe pregava o Evangelho, e ao pregar o Evangelho ele estava apelando, não é apelando quem quer aceitar Jesus, que não é esse tipo de apelo, não, esse apelo emotivo, esse apelo só para a pessoa erguer a mão, fazer uma decisão e continuar a vida do mesmo jeito. Filipe pregava o Evangelho e diz: olha, o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação de vidas. Se vocês creem no Senhor Jesus Cristo, vocês vão ser salvos, e vocês têm que mostrar uma vida nova, e vocês têm que ser batizados uma vez que vocês creem no Senhor Jesus Cristo. Vocês não podem continuar da mesma coisa, o mesmo tipo de vida. Mostre corajosamente que você é um discípulo de Jesus Cristo. Como? Primeiramente crendo em Jesus Cristo, e depois assumindo publicamente Cristo na vida de vocês pelo batismo. E o eunuco pergunta, ele caminhando, diz: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: eu creio. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram a água ali onde tinha água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E ele desaparece ali e diz no versículo 39: quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aquele homem agora continua o seu caminho alegre, jubiloso, regozijando, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi salvo, ele obedeceu, ele não tem uma consciência pesada com Deus. O Senhor mandou e eu obedeci, eu criei e obedeci, fui batizado. Um comprometimento. Então, tem mais textos que vão mostrar. Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, quando Pedro pregou o Evangelho e todos ali receberam o Espírito Santo visivelmente, Pedro disse: alguém pode rejeitar água para que sejam esses batizados? Ou seja, uma vez que alguém manifestava que agora era salvo, tinha
que ser batizado. E essa era, lá, Atos 16, na casa do carcereiro. Enfim, o batismo não é um apêndice na vida do crente. O batismo é uma ordenança do Senhor. É uma decisão corajosa, uma consagração de vida. É alguém dizendo: doravante, agora eu quero viver vida nova com o meu Senhor. Porque o significado do batismo é: eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei em novidade de vida. Eu quero mostrar isso ao mundo, uma mudança de vida. Mas é lógico, e vamos continuar aqui, deixar agora o assunto do batismo, mas é lógico que não é só o batismo. Nós estamos vendo agora o comprometimento que um salvo deve ter com o seu Senhor e com agora a vida nova que ele tem. Esse comprometimento começa com o batismo. Uma vez que ele já é salvo, é o batismo, é a primeira coisa. Se ele pode ser batizado, ele tem que ser batizado. Eu estou dizendo pode porque existem alguns casos que vai ter que resolver e tal, mas estou falando aquilo que é o ideal, estou falando aquilo que é o normal nas Escrituras, a vida cristã normal. Creu, é salvo, é batizado, assumindo um compromisso com o seu Senhor, não tendo vergonha de ser um crente no Senhor. O crente não é religião, o crente é o Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida nova com Cristo. Mas não é só isso. Pedro vai mostrar mais algumas coisas, porque eles perguntaram: o que faremos? E Pedro está dando uma sequência de respostas, ou uma sequência de coisas que compromete agora: arrependei-vos, seja batizado. Agora vamos para o versículo 40. O versículo daqui do capítulo 2, Atos 2, verso 40. Ele diz no verso 40: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, exortava aqueles que tinham perguntado: o que faremos? Aqueles que agora tinham crido, então ele está arrependido, convertido. Ele diz: que faremos? Então agora vem mais um compromisso daquele que é salvo, vem mais um aspecto da sua vida nova, do seu comprometimento com Cristo. E é dito: salvai-vos desta geração perversa. Às vezes nós lemos esse texto e pulamos isso. Salvai-vos desta geração perversa. Eu estava lendo numa outra versão, acho que a nova versão internacional: salvai-vos desta geração corrompida. Salvai-vos desta geração. Como assim salvar? Salvar aqui é se livrar, é não estar participando com esta geração perversa. Uma vez que alguém se converte a Cristo, ele vai assumir essa vida nova com Cristo, comprometer-se com Cristo, e agora a vida dele tem que ser mudada. Ele não pode mais andar como ele andava com as pessoas desse mundo, com elas praticando as mesmas coisas que elas praticam, e que ela mesma praticava talvez. Agora ela tem que se salvar, se livrar, escapar desta geração corrompida que nós vivemos. Isso não quer dizer sair do mundo, obviamente. Isso não quer dizer se isolar, se fechar do quarto para a igreja, para a reunião, da reunião para o quarto. Não é isso. Você tem que trabalhar amanhã não, mas segunda também não, é feriado, agora vai dar umas emendadas, não tem tempo. Amanhã você tem que trabalhar, você tem que ir para a escola, se não for ser crente, tendo crido no Senhor Jesus Cristo, você vai continuar a sua vida, você vai no mercado fazer compra, você tem os seus vizinhos, você vai conviver com essas pessoas. Salvar da geração perversa, dessa geração corrompida, não significa você virar as costas para as pessoas com quem você viveu até hoje, seus amigos. Pelo contrário, salvar dessa geração perversa significa você ter um comportamento diferente agora. Você não participar mais dos pecados que eles participavam, dos quais você participava com eles. Você não viver mais na comunhão com eles no pecado. Companheiro, diz o salmista, companheiro sou de todos aqueles que temem ao Senhor.
Então eu não vou mais andar com as pessoas desse mundo no sentido de participar com elas. Não vou entrar no bar e beber com elas e jogar com elas. Não vou participar daquelas coisas pecaminosas ou prazeres não aprovados por Deus que as pessoas praticam. É isso, salvar-nos dessa geração perversa. Isso faz parte agora da vida cristã. Faz parte do comportamento agora daqueles que se converteram e que vão ser batizados, ou que já batizaram, mas faz parte. O versículo 43, o começo do versículo diz: em toda alma, ou em cada alma, havia temor. Havia temor. Os cristãos, aqueles primeiros cristãos, eles tinham uma vida de temor a Deus. E temor significa uma vida piedosa vivida na prática. Temor significa você fugir, viver uma vida que você foge do pecado. O temor a Deus nos faz desviar do pecado. O temor a Deus nos faz não viver na prática do pecado, não viver no costume desse mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, eu vou ler, pode só ouvir, no capítulo 4 de Efésios, onde ele fala exatamente daqueles que agora eram salvos, e ele diz no capítulo 4 e versículo 17, ele diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e assim por diante. Mas não andeis mais como andam também os outros gentios. E observe o que ele está dizendo: para aqueles que agora eram salvos, para aqueles que agora tinham compromisso real com Cristo, vocês não andem mais como andam também os outros gentios. Não andam mais, quer dizer que antes deles andavam, mas ele está dizendo agora, não anda mais, não ande mais daquela forma. E andar significa não viva mais do jeito que você vivia, não ande mais. E ele diz: não ande mais como andam também os outros gentios. Quer dizer, os outros lá fora continuam andando na mesma vida desenfreada, no mesmo estilo que eles sempre andaram, mas para o cristão ele está dizendo: não ande mais como você andava, não ande mais como os outros estão andando. Salvai-vos desta geração perversa. Não ande mais, não ande como os demais, não ande como os outros. Não é que nós somos melhores, é que agora nós temos um comprometimento com Cristo. E lá no serviço, lá na escola, lá na sua rua, lá no seu lar, tem que ser diferente daquilo que era antes, daquilo que você era antes. Diferente para melhor, diferente para uma vida mais santa. Então, primeiramente, comprometimento, uma associação pública com Cristo, pelo batismo, uma identificação com Cristo, uma identificação real, corajosa com Cristo, publicamente pelo batismo. Também uma separação dessa geração corrompida, não vivendo como eles vivem, tentando ganhá-los pela maneira nova de vivermos. E por fim, o versículo 41, que nós já destacamos ontem, então isso aqui eu não preciso nem falar muito. Mas uma vez que aquelas pessoas atenderam, eles foram batizados e se agregaram. E isso aqui faz parte do compromisso cristão, ou o comprometimento cristão. Ninguém é salvo para viver isolado do povo de Deus. É uma outra responsabilidade do crente, se agregar a uma comunidade cristã. Não vou entrar aqui hoje à noite e nem amanhã, eu não vou entrar na questão, mas em qual
Bom, de preferência aquela que prega a doutrina dos apóstolos. Mas o que eu quero destacar aqui são algumas responsabilidades imediatas de um convertido. Ele tem que ser batizado, uma identificação com Cristo. Ele tem que não se livrar, se salvar dessa geração corrompida, uma separação do pecado, uma separação das coisas pecaminosas desse mundo. E agora ele tem que se identificar com o povo de Deus. Ele tem que se agregar ao povo de Deus. É uma responsabilidade. Nós não podemos viver a vida cristã isolada dos outros crentes. Quando somos salvos, imediatamente, já falei isso, a Bíblia ensina isso, passamos a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, na prática, nós temos que manifestar isso no dia a dia, convivendo com aqueles irmãos que também fazem parte do corpo de Cristo. Faz parte da responsabilidade cristã viver em uma comunidade, viver em igreja, numa igreja local, viver em igreja. Isso faz parte da responsabilidade cristã. E aí o versículo 42, para terminar, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam, e isto é mais uma responsabilidade agora do convertido. Ele tem que perseverar, ele tem que continuar. Ele teve o seu comprometimento, o seu compromisso de ser, uma vez salvo, de ser batizado, de se separar das coisas pecaminosas desse mundo, de viver separado do pecado, é a santificação, uma santificação prática, de se identificar com o povo de Deus, de fazer parte do povo de Deus, mesmo que esse povo é rejeitado, mas de fazer parte do povo de Deus, comunhão. E agora ele está mostrando como a igreja vive. O versículo 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso aqui é tudo que uma igreja precisa. Esse é o selo de uma igreja, ou são as credenciais, a identificação de uma igreja. Qualquer igreja de Deus, não importa se numericamente tem meia dúzia de pessoas, ou se é uma igreja com dezenas e talvez até centenas de pessoas, essas quatro coisas se espera de uma igreja de Deus: que persevere na doutrina dos apóstolos, que persevere na comunhão, aquela comunhão que a pessoa fez parte depois que se converteu, que batizou, ela entra nessa comunhão, mas ela tem que perseverar nessa comunhão, perseverar nessa comunidade junto com os outros. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam. O partir do pão é uma reunião onde estamos lembrando o Senhor, celebrado segundo o ensino bíblico, todo o primeiro dia da semana pela igreja. O pão e o cálice, comendo o pão, bebendo o vinho do cálice, em memória ao Senhor, e diz: perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Isto é a vida da igreja. A vida da igreja se baseia nesses quatro pontos. Em qualquer igreja de Deus, em qualquer lugar, ela pode e deve perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas, para que isso aconteça, precisa da cooperação de cada um individualmente. Na verdade, é uma responsabilidade da igreja, perseverança, continuar, mas é uma responsabilidade pessoal. Cada crente, cada irmão, cada irmã deve ter esse compromisso, esse comprometimento de perseverar na doutrina, aprendendo, guardando, obedecendo, de perseverar na comunhão, de manter a comunhão, de ajudar na comunhão da igreja, e de perseverar no partir do pão, fazendo isso, e de perseverar na oração à igreja, que se trata da igreja orando, mas isso é uma responsabilidade também individual. Cada irmão, esse é o
compromisso, né, daquele que é salvo. O que nós estamos procurando apresentar nesses dias é isso, é mostrar como se ingressar verdadeiramente numa igreja pela salvação, sendo salvo. E agora as responsabilidades do salvo, que vimos hoje à noite: ser batizado, separar-se das coisas corrompidas desse mundo, unir-se em comunhão com outros irmãos e continuar perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São coisas simples, bem simples de se entender, mas são coisas bem práticas, se quisermos, e que Deus possa dar a cada um de nós o zelo da obediência a Ele, a Sua palavra. Amém.